Nossa. Boa noite. Está com o microfone fechado, Thierry. Boa noite para todos e todas. Boa noite. Boa noite. Essa turma. Você recuperou da Covid? Eu não recuperei nada. Ah. Não tive nenhum sintoma. Então, eu não posso recuperar, porque não tive sintoma nenhum. Dá para duvidar da qualidade do teste, não? Não teve Covid nenhum. Ele teve muito sintomático. Então, Glauco e Consuelo, quando eu tiver que começar, vocês me avisam, viu? Eu acho que pode começar, Sueli. Nossa. Podemos começar. Como é que faz para botar a Home aí, que eu não estou vendo ela? Ela está aqui. Home, que devo ser? Está ao lado do Thierry. Sueli, lá em cima, no canto direito superior, tem uma opção lá, visualizar. Coloque lá, visualizar em grade, que você vê todo mundo. É minha vizinha. Isso. Bem, obrigada. Obrigada. Então, gente, a gente, nesse ciclo que vai tratar da questão das religiões e das igrejas, né, as suas interferências na democracia, ou até na falta de democracia, nós entendemos que nós não podíamos passar despercebido com o ataque que foi feito à campanha da fraternidade, à CNBB, ao CONIC, mas muito especialmente à Home. Possivelmente a condição de mulher, a condição de pastora, teve uma relevância e um verniz que fez com que essa extrema-direita tivesse se dirigido a ela de uma forma tão desrespeitosa. Então, hoje já falei com a Home e que eu ia tentar fazer essa fala, porque não é fácil. Uma vez, quando a Igreja Metodista se afastou do CONIC, do Conselho Nacional de Igreja, depois de um concílio, nós temos um pastor aqui em Brasília, o pastor Euder, que ele continuou participando da Semana da Unidade dos Cristãos. E eu perguntei ao Euder, mas você vai continuar? A metodista se afastou do CONIC? Ele disse, não, para mim, ecumenismo é uma questão de princípio. Então, eu acho que para quem tem o ecumenismo como princípio, se reporta o ecumenismo não por leis, não por dogmas, não por tratados, mas na história das pessoas. E acho que aí a gente tem muitas pessoas que investem nesse campo da unidade dos cristãos. A gente não pode esquecer, acho que Dom Helder Câmara é um dos primeiros, né, que se coloca nessa fileira do ecumenismo, Jaime Wright, da Igreja Metodista, Eliana Hollenberg, da Igreja Presbiteriana, e acho que na linha de várias pessoas que se somam, porque acreditam na unidade dos cristãos que tem no centro a pessoa de Jesus Cristo, eu acho que a Home faz esse papel. E numa pauta que a vida é o principal eixo da sua atuação. Desde que a Home assumiu a secretaria do CONIC, por mais que eu tenha também conhecido outros secretários e elogio o trabalho que outros teve, mas a Home deu uma nota diferenciada. Acho que no carinho, no jeito, na inclusão das pautas camponesas, nas pautas unitárias, né, do campo da cidade, ela é uma presença de irmã, de fraternidade, de coerência, que não merecia estar recebendo esse ataque. Oxalá nossas igrejas que compõem o CONIC tenham a coragem e a coerência de defender, acima das instituições, as pautas que nós defendemos e as pessoas que estão à frente. Então, o Home recebe essa nossa homenagem, a homenagem desse grupo que te estima, que te quer muito bem e que te tem como irmã. Era isso. Obrigada, Sueli, obrigada a vocês todos. Eu fico bem, acho que esse carinho, esse apoio, ele é muito importante. Eu, desde
sexta-feira a minha vida virou de ponta cabeça. A última semana assim, foi muito difícil, também por questões familiares. Eu perdi um tio muito querido para mim, que era meu padrinho, por Covid. Ele faleceu de uma forma muito rápida, ele internou no mesmo período do Padre Nelito, então eu estava acompanhando a situação do Padre Nelito e a situação do meu tio. Os dois faleceram no mesmo dia, então foi um impacto emocional muito forte, porque eu também tinha uma estima, uma amizade muito grande com o Padre Nelito. E aí veio todo esse ataque dos vídeos, etc. Mas assim, toda a rede de apoio, de proteção, de solidariedade, ela realmente fortalece, e eu sei que nós não iremos desistir, e me sinto bastante forte para seguir nessa caminhada. Assim, não é o Centro Dom Bosco não que vai me derrubar. Não. Não vai mesmo. Não. Então, agradeço de carinho mesmo. Obrigada por você poder estar conosco. Tomara que você possa permanecer, mas a gente entende tua agenda. Foi um pedido desse momento, desse desagravo que nós queríamos que você soubesse, do nosso carinho. Não, vou ficar aqui na reunião, ouvindo a Magali, que eu gosto muito, e também para estar com vocês. Que ótimo, muito bem. Aquece nosso coração. Então, que bom. O Vinícius, quem mais aí? Consuelo. Consuelo, seu microfone está desligado. Eu vou solicitar para ativar, vai aparecer na sua tela aí. Aí. Bom. Não está ativando, viu, Consuelo? Mas então, para a gente não perder mais tempo, vamos, quem sabe se o Glauco e o Vinícius começam, né? Boa noite, gente. Não poderíamos começar melhor e não poderíamos deixar de nos manifestar junto à pastora Romy, né, por tudo que ela faz pelo ecumenismo, por tudo que ela representa e por estar sempre com as portas abertas para o observatório, por estar sempre participando conosco, sempre ouvindo, sempre contribuindo. Então não poderíamos agir de forma diferente, né? Conte conosco, estaremos sempre abertos e disponíveis. Pastor. E essas palavras são do grupo inteiro que a mantém juntinho no coração, viu, Rones? Nós admiramos muito o seu trabalho e somos felizes por sermos partícipes nesse ideário de uma comunhão cristã na busca de uma terra melhor. Muito obrigada por você existir. Obrigada a vocês pela amizade, pelo carinho e por tudo que vocês representam para mim também. Vinícius? Deixa eu só falar um pouquinho da dinâmica da reunião, né? Eu imagino que a Consuelo tenha adiantado, professora Magali. Boa noite, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Nossa reunião, a gente normalmente divide ela em algumas etapas, né? A gente abre primeiro para o nosso palestrante, depois a gente abre para o grupo, fazer algumas intervenções, alguns questionamentos, depois volta novamente para a senhora e depois fazemos, se houver tempo disponível, a gente faz mais uma rodada dessa, né? Então, hoje teremos como moderador aí o nosso colega Vinícius Lima, professor Vinícius Lima também. E, bom, Vinícius, por favor.
eu entendi que eu devo apresentar a nossa convidada, é isso? Exatamente. Ainda bem que eu me preparei aqui, fiz umas anotações, senão eu estava lascado. Bom, eu primeiro devo dizer que eu tenho uma grande alegria pessoal de poder ver pela primeira vez a professora, porque eu sou um leitor já há algum tempo, não só dos seus artigos na Carta Capital, mas também do seu trabalho, capítulos de livros ou mesmo livros. E, inclusive, revelo que a sugestão da sua presença foi insistentemente reivindicada por mim a partir do último trabalho seu, que eu tenho conhecimento, que é esse livro Fundamentalismos, Crise da Democracia e Ameaça aos Direitos Humanos na América do Sul, que foi publicado em outubro, se não me engano, do ano passado. Então, é um prazer enorme tê-la conosco. A professora Magali é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, tem um mestrado em Memória Social pela Federal do Rio de Janeiro e graduou-se em Comunicação pela Federal Fluminense. Fez um pós-doutorado na Federal da Bahia, é coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação e Religião do Intercom, que é uma entidade que reúne os professores, pesquisadores, alunos, estudantes em geral da área de comunicação. Como eu já disse, é articulista da Carta Capital e é editora-geral de um site que eu frequento quase que diariamente e que eu acho que, infelizmente, é pouco conhecido, que é o site do Coletivo Bereia. Aliás, eu adoro esse nome, que vem lá do Atos dos Apóstolos, que é um site de informação e checagem de notícias, né? E, como eu já disse, tem vários livros, eu conheço esse último, e acho que o primeiro contato que eu tive com o trabalho da professora foi um anexo a um livro que chama Religião e Política, onde ela tem um ensaio muito interessante sobre a centralidade da questão da família que une os conservadores da direita religiosa. Então, eu vou passar, não sei se cabe a mim, mas se couber a mim, eu passo imediatamente a palavra à professora. Bom, muito boa noite. Muito obrigada, né, pelas palavras tão acolhedoras, né, e de carinho e reconhecimento, que me deixam muito feliz, muito honrada de poder estar com vocês aqui nessa noite. Agradeço muito o contato da Sueli. A Sueli já foi minha fonte para o Coletivo Bereia. A gente já conversou aí, né, quando fizemos uma matéria sobre uma desinformação sobre o Coronel Ustra, e estivemos conversando. Depois agradeço a mediação da Consuelo, com a sua simpatia, com também essa intermediação tão bacana. E agradeço, né, essas palavras do professor Vinícius. O professor Vinícius foi minha bibliografia desde os tempos da graduação, viu, professor? Então, fico muito feliz de vê-lo aqui também. E também o Padre Hernani, com quem eu já me relaciono há algum tempo, acompanho outras pessoas também aqui, os trabalhos do Ivo, e a Rome, que é uma companheira de longa jornada na caminhada ecumênica, e conhecer outras pessoas que estão aqui nesta noite. Então, fico muito, muito feliz mesmo, muito satisfeita de poder compartilhar algumas das ideias e resultantes de pesquisas, né, que eu tenho desenvolvido aí ao longo dos últimos anos. Eu pesquiso há muitos anos a relação entre comunicação e religião dos evangélicos. Eu mesma sou uma pessoa evangélica, eu sou membro da Igreja Metodista. A Igreja Metodista foi citada aqui numa nota triste, né, que foi a ausência dela do CONIC. Ela se desligou do CONIC em 2006, justamente nessa onda conservadora que vem abrangendo aí todas as igrejas, e a Igreja Metodista tem essa nota triste no seu currículo, na sua história, né?
mas sou membro da Igreja Metodista e tenho acompanhado, então, em pesquisa acadêmica, desde o ano de 96, quando eu terminei o mestrado em Memória Social, que eu pesquisei os evangélicos na ditadura militar e as publicações do Centro Ecumênico de Informação naquele período. Depois, no doutorado, eu vim para uma pesquisa mais contemporânea sobre as transformações sociais com o movimento gospel, inicialmente interpretado como um movimento musical, mas depois eu, na minha tese, descobri que era um movimento cultural, muito de transformação no jeito de ser evangélico, que acabou sendo uma das potências para a gente chegar ao que a gente tem hoje. A gente pode até falar mais sobre isso. E nos últimos anos, desde o ano de 2013, como professora de disciplinas e cursos nesta área de comunicação e religião, eu acompanhei em 2013 o fenômeno midiático que foi o caso Marco Feliciano. Vocês vão se lembrar quando o deputado Marco Feliciano foi alçado à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. Foi um fenômeno midiático, porque houve muita repercussão nas mídias, aquela campanha, Feliciano me representa, outros diziam que não representavam. Eu acompanhei, publiquei um artigo sobre aquela experiência, e a partir dali eu comecei a acompanhar mais detidamente a presença dos grupos evangélicos na Câmara dos Deputados e também, por extensão, no Congresso Nacional. E aí eu mergulhei nesse universo da relação entre mídia e religião e política, né? Então, que mídia e religião eu já acompanhava há muitos anos, mas entrei nesse universo do acompanhamento da questão política e que me levou, então, a essa pesquisa de pós-doutorado em 2016, na Universidade Federal da Bahia, em que eu pesquisei os influenciadores digitais evangélicos no campo da política. Então, essa relação, essa presença forte nas mídias digitais e essas personagens, né, que se destacam. Publiquei um livro sobre essa pesquisa, Do Púlpito às Mídias Sociais, Evangélico na Política e Mídias Digitais. Eu publiquei essa pesquisa que a partir daí me jogou nessa... Estou muito grudada agora, né, nessa pesquisa em relação à religião e política. Atualmente, estou trabalhando com o ISER, o Instituto de Estudos da Religião, no acompanhamento de grupos religiosos do Congresso Nacional e no acompanhamento dos desdobramentos das eleições de 2020. Estamos aí fazendo um mapeamento da presença de religiosos nas candidaturas, as chamadas candidaturas religiosas, inclusive tentando definir o que significa isso, candidatura religiosa, que é uma coisa que tem sido muito explorada, inclusive nas mídias. Então, na proposta que me foi colocada pela Consuelo para essa noite, eu vou fazer algumas considerações, né? O título como o uso da religião na política, né, com esse objeto da democracia como pano de fundo dessa conversa. Então, vou fazer algumas considerações e tocar principalmente nessa pesquisa com a qual eu trabalhei no ano passado e que resultou no livro do avanço dos fundamentalismos na América do Sul, que foi uma pesquisa feita Brasil, Argentina, Peru e Colômbia, em 4 países, né? Encomendado por um fórum de organizações ecumênicas, Fórum ACT, Aliança. A Rome esteve muito relacionada a isso, né, porque foi uma proposta que nasceu de um fórum onde o CONIC está presente. Bom, vale a gente dizer que essa relação, isso é sempre bom a gente lembrar, que a relação entre política e religião ela não é nova, né? Ela está na história de muitos e muitos séculos, desde que igreja é igreja, mas mesmo antes de existir igreja, essa relação ela sempre existiu. Então não há um divórcio dessas duas questões. Essa história de que religião e política não se misturam é uma balela. Isso não existe, nunca existiu na história. Existe porque a política e a religião são
instituições humanas, né? São elementos que surgem dos humanos e da sua relação com a vida. Por isso elas se entrelaçam com muita força em muitos momentos da história. Seja para o bem, seja para o mal, seja com objetivos distintos, que a gente vai identificar ao longo da história. E quando a gente pensa no Brasil, a gente vai ver que essa relação já existe desde que os portugueses pisaram aqui para colonizar o nosso país. E com a colonização, uma colonização política, uma ocupação de um território que lhes pertencia e passaram a advogar que seria próprio de Portugal, uma colônia, e trouxeram a religião junto. E que religião foi essa? O catolicismo, né? Um catolicismo embasando todo o processo da colonização, não só no Brasil, mas no continente chamado latino-americano e também na América do Norte. Então, a gente tem essa relação entre religião e política como um elemento fundante daquilo que a gente chama de Brasil, né? É uma questão muito forte relacionada ao catolicismo, a forma como a Igreja Católica se estabeleceu junto com a colonização, junto com o poder de Portugal. Essa relação ela foi dissociada a partir da República, e aí a gente tem uma dissociação, mas não tão... ela é formal, mas na prática essa relação ainda com o catolicismo vai ser muito forte durante todo o século XX. A Igreja Católica, suas instituições, né? Basta dizer que a gente fala, isso é coisa antiga, não. Em 2009, a gente tem aí a aprovação do Tratado Brasil-Vaticano, né, gente? 2009, estamos falando de governo Lula, né? Então, há toda uma discussão aí de Estado laico, que começa a aparecer aí quando os evangélicos se tornam protagonistas, mas a gente sabe que essa discussão de Estado laico não é uma coisa, quer dizer, ela está sendo motivada por esse protagonismo dos evangélicos, mas o que a gente vê dos evangélicos hoje na política, na verdade, eles estão querendo ser o que os católicos sempre foram no nosso país, né? Então, eles estão querendo ocupar um espaço hegemônico da Igreja Católica e ocupar um espaço na mesma trilha do que vem nessa história de mais de 500 anos de hegemonia católica em termos religiosos. Por mais que a gente tenha um declínio apontado em números, né, o nosso censo a cada 10 anos tem mostrado um declínio do catolicismo em termos numéricos, mas há uma hegemonia, há um predomínio que ainda é forte em termos religiosos, em termos doutrinários, em termos culturais e também em termos políticos. Mas essa questão está muito posta, hoje há uma tensão, né, nessa relação entre religião e política, com essa ascendência dos grupos evangélicos. E é uma ascendência que coloca em pauta uma questão que é muito importante para a gente discutir a relação entre religião e política, que é a questão do pluralismo religioso. A chegada dos evangélicos na política, ela traz consigo a discussão do pluralismo, porque coloca o pluralismo em evidência. A pluralidade religiosa, que sempre foi ofuscada no Brasil pelo predomínio cristão, acaba sendo colocada em evidência, mostrando que esse cristianismo ele não é tão homogêneo, é um cristianismo muito plural, mesmo dentro do catolicismo, uma pluralidade forte, e dentro do universo cristão, essa pluralidade evangélica, porque aí a gente também tem uma armadilha aí de a gente chamar os evangélicos como se fosse uma coisa só. É uma armadilha criada pela cobertura das mídias, utilizada por grupos evangélicos que querem parecer aí aqueles que dominam o campo, né? Então, acabam se beneficiando dessa homogeneização. Mas a gente tem uma pluralidade muito grande e torna evidente também o lugar das outras religiões, das religiões não cristãs. Porque uma vez que há uma espécie de
silenciamento, e alguns a gente pode até tratar de intolerância, perseguição em relação aos que não são cristãos. Isso sempre aconteceu também ao longo da história do Brasil com as religiões indígenas, com as religiões de matriz afro-brasileira e com os grupos que chegaram com a imigração do final do século XIX, entrando no século XX. A gente vai ver que esses grupos também vão se tornar evidenciados, porque vão querer ter voz. Bom, já que tem essa pluralidade em evidência, então que essa pluralidade permita também a evidência dos outros grupos religiosos. Então, a gente vai ver, por exemplo, no Congresso Nacional, a formação de uma frente parlamentar de terreiros e de matriz africana, né? Que foi formada em 2011. Então, isso é uma novidade no espectro político, que a gente tem uma frente não cristã, uma frente religiosa no Congresso Nacional, de deputados e deputadas apoiadores e relacionados às religiões de matriz afro-brasileira e à população de terreiros. Então, isso mostra como é que esse quadro da relação entre religião e política no Brasil, ele está muito transformado, muito especialmente a partir da década de 90, né? A gente está falando aí de 40 anos atrás, quando os evangélicos entram com muita força na política, e especialmente no momento em que eles ocupam o Congresso Constituinte estabelecido em 87, com as eleições de 86. Aí se forma a primeira bancada evangélica. Quer dizer, até então, existiam evangélicos na política? Sim. Na política institucional, sim. Mas não com tanta força, bastante esporádica essa presença, com um ou outro deputado, né? Com algum ou outro governador ou prefeito, né? Uma articulação não muito articuladas e não muito organizada em várias frentes da política, mas com uma presença na política não institucional muito forte ao longo da história, né? Aí a gente tem os movimentos evangélicos desde que os missionários chegaram no século XIX, com presença social intensa em movimentos contra a escravidão, por exemplo, e movimentos vários, a Confederação Evangélica do Brasil, que teve um papel importantíssimo a partir dos anos 30, com várias discussões no campo da educação, das migrações internas e a discussão do Nordeste, né? As conferências que a Confederação Evangélica do Brasil fizeram, marcaram essa realidade de discutir os temas da política nacional entre evangélicos. Eu estou falando dos anos 40, 50, 60, até que veio a ditadura militar. Há toda uma perseguição, e esses evangélicos que articulavam uma participação intensa na política não institucional, eu estou falando dos movimentos, das pautas políticas de modo geral, passam por um processo de perseguição e de silenciamento que a Comissão Nacional da Verdade vai levantar, né? Então, a gente tem um capítulo do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que está naquele bloco 3 do relatório, é um dos capítulos. Eu tive o prazer e o privilégio de ser membro do grupo de trabalho de pesquisadores da Comissão da Verdade que escreveu aquele capítulo, que trata das igrejas na ditadura militar. Então, teve um relatório que mostrou que os católicos e os evangélicos tiveram uma participação bastante destacada na luta pela democracia e na repressão que esses grupos viveram naquele período, né? E no processo de redemocratização, a gente vai ver várias frentes entre os evangélicos surgindo, emergindo, com base na inspiração que esses grupos trouxeram no passado, mas a gente também vai ver surgir esse grupo da direita evangélica, né? E que é o grupo que vai ocupar o Congresso Nacional. Então, é a partir do Congresso Constituinte de 87 que a bancada evangélica se estabelece e essa presença na política vai ficar mais visível, com altos e baixos, com uma presença mais forte ou mais fraca, mas em 2002, ou melhor, em 2003, quando começa o governo Lula,
aí sim, é o governo Lula que vai dar o pontapé, que vai fortalecer a presença dos evangélicos, porque Lula precisou se fortalecer como governo e vai se aproximar a toda uma estratégia. Gilberto Carvalho foi uma figura muito importante na articulação da aproximação do governo Lula com os grupos evangélicos que o faziam muita oposição até as eleições, mas vai haver esse processo de aproximação, inclusive com oferecimento de cargos, participação em projetos, né? Então, os grupos evangélicos na política que vão extrapolar o universo do legislativo, eles vão entrar no executivo a partir do governo Lula. Tanto é que no governo Dilma, a gente vai ter o primeiro ministro evangélico, que é o Marcelo Crivella, que assume o Ministério da Pesca, na aliança que o governo Lula fez, então, com o Partido Republicano PRB, que agora é o Republicanos, que foi loteado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Essa aliança vai, então, trazer os evangélicos para o executivo. E aí, gente, foi um caminho pavimentado, com asfalto muito lisinho, muito facilitado, para que houvesse, então, esse fortalecimento dessa presença para além do legislativo. E esse é um fenômeno que a gente vai ver aí a partir dos anos 2010, que é essa intensificação da presença dos evangélicos no executivo e, surpreendentemente, no judiciário. Então, a gente vai ver o judiciário também revelando-se um espaço ocupado por grupos evangélicos. Já havia católicos no judiciário? Sim, né? A gente tem aí figuras destacadas no universo católico, né? Inclusive grupos da Opus Dei ocupando aí o espaço do judiciário no Brasil. Mas a gente não tinha destaque para os evangélicos. Quem que vai trazer esse destaque? Operação Lava Jato. Operação Lava Jato vai trazer a figura do procurador Deltan Dallagnol, membro da Igreja Batista, em Curitiba, e que vai construir todo um discurso messiânico em torno da Operação Lava Jato, indo às igrejas, colhendo assinatura para aquele projeto dele das medidas contra a corrupção, e vai fazer uma espécie de potencialização dessa presença religiosa, e aí vão começar a aparecer os chamados juízes evangélicos, aqui no Rio de Janeiro, né? Agora está me falhando o nome do juiz aqui, Marcelo, esqueci o sobrenome dele aqui, o da Lava Jato do Rio de Janeiro. Bretas, obrigada, isso mesmo, Marcelo Bretas, aqui no Rio de Janeiro, e outras figuras vão emergir, e esse fenômeno de ocupação, né, dos poderes. O ISER agora ele tem uma plataforma, se vocês quiserem acompanhar, se chama Religião e Poder, vocês podem acessar na internet, é uma plataforma que está procurando acompanhar essa presença de grupos religiosos nos 3 poderes, né? Com a consolidação da presença evangélica no Congresso Nacional, a gente, especialmente com a chamada Frente Parlamentar Evangélica, e aí eu abro um parênteses porque há uma confusão entre Frente Parlamentar Evangélica e bancada evangélica. É preciso fazer uma distinção sobre isso, tem uma confusão nas mídias, vocês vão ver lá as mídias dizendo tem 270 deputados na Frente Parlamentar Evangélica. Claro, porque Frente Parlamentar é uma coisa oficial do Congresso. E tem gente que assina a frente, não é necessariamente ligada ao grupo religioso, assina para apoiar, são as alianças, as articulações. Então, a bancada, a gente costuma chamar aqueles que têm uma vinculação mesmo, tem um vínculo com a religião. Então, da Frente Parlamentar Evangélica, que foi formada, então, acompanhando o que o Congresso Nacional articulou como formalização desses grupos, né, temáticos dentro do Congresso, ela foi formada em 2004, ela tem lá 270 assinantes, mas ela tem 90 pessoas que a gente identifica que são ali membros de igrejas, pastores, leigos, pessoas que têm um vínculo com uma religião.
com um grupo evangélico. E na trilha dessa consolidação da frente parlamentar, governo Lula, né, 2004, a gente tem a formação da frente parlamentar católica, que vem para tentar correr atrás formalizar uma presença católica, correr atrás do espaço perdido, marcar território no Congresso, e ela se forma na trilha da Frente Parlamentar Evangélica. Ela se forma em 2016. Mas antes disso, a gente já tem a Frente de Terreiros, que foi formada em 2011, e que é articulada a partir dos movimentos todos contra a intolerância religiosa, as marchas, os comitês que vão surgir no Brasil, justamente por conta do avanço da intolerância religiosa, com essa força que grupos evangélicos mais extremistas vão adquirir, inclusive perseguindo, né, grupos de matriz africana. Então, hoje, a gente tem no Congresso Nacional essa composição formalizada, né, dos grupos religiosos que estão lá presentes, e a gente tem essa identificação no Executivo e no Judiciário dessa presença, especialmente de grupos evangélicos. É o governo Bolsonaro que vai fortalecer essa presença por causa da aliança que Bolsonaro faz com os grupos evangélicos no Congresso Nacional, quando ele ainda era deputado, que vai tornar possível essa candidatura dele com o apoio de grupos evangélicos e que vai trazer essa presença forte de grupos evangélicos para o Executivo. Hoje a gente tem 6 ministros evangélicos no Congresso Nacional, ministros evangélicos no Executivo, no governo federal. E é muito importante que a gente assinale uma observação aqui, que há um equívoco de muitos grupos que fazem crítica à aliança de Bolsonaro com as igrejas, dizendo que é uma aliança com pentecostais, com neopentecostais, fala-se de pentecostais na política, do avanço dos neopentecostais, que os pentecostais estão querendo ocupar o Brasil. Gente, quem está no governo não é pentecostal, não, viu? Quem está no governo, os ministros que estão lá, são batistas, presbiterianos, luterano, que agora está meio que de transição aí para uma igreja pentecostal, mas a origem dele é luterana. E a gente tem apenas um que deixou agora o governo, eram 7, agora são 6. O Marcelo Álvaro Antônio do Turismo, que saiu, ele era o único pentecostal, então agora não tem mais nenhum. Então, todos são de igrejas históricas do universo protestante. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque há, sim, uma aliança do governo Bolsonaro com grupos evangélicos pentecostais, desde o tempo da campanha, desde quando ele era deputado. O pastor Everaldo levou Bolsonaro para o Partido Social Cristão, para o PSC, né? Pastor da Assembleia de Deus, presidente do partido. O partido PSC foi também ocupado pelas Assembleias de Deus. Mas essa aliança se dá no campo das articulações, dos apoios, das trocas que vão surgir. Agora, na hora de colocar a gente no poder, nos ministérios, para comandar, para controlar orçamentos e projetos, a gente tem evangélicos históricos. Então, isso é uma coisa para a gente observar. E aí, vou fechar minha palavra para a gente ter bastante tempo para a gente conversar, acho que eu já falei até muito, né? Acho que agora que eu li para o relógio aqui, já falei até muito. Vou fechar minha palavra com uma breve avaliação em termos do que foi a pesquisa sobre fundamentalismos que eu coordenei no ano passado. Tudo isso que está acontecendo no Brasil não é um movimento isolado, porque a gente vê essa aliança do governo Bolsonaro, desde a campanha já de Bolsonaro, toda essa articulação com grupos religiosos, evangélicos, não só evangélicos católicos também, há um apoio de uma parcela católica, do conservadorismo católico também a Bolsonaro desde a campanha. É um movimento que não é isolado, a gente vai identificar em outros países da América Latina, e a gente identifica como um movimento de avanço daquilo que nós podemos denominar fundamentalismos político-religiosos.
o fundamentalismo que se caracteriza por uma visão conservadora da fé. Ele não se restringe a evangélicos, como o movimento fundamentalista do passado, que nasce nos Estados Unidos no século XX, mas ele ganha outras formas, ele vai se transformando ao longo do século XX e entra pelo XXI como um movimento reacionário aos avanços que a sociedade alcançou ao longo do século XX, em termos de direitos sociais, em termos de direitos ambientais, direitos humanos, econômicos, culturais. Quer dizer, houve avanços, não na velocidade que muitos grupos gostariam de ver, mas houve avanços em relação a direitos sexuais, reprodutivos, pautas ambientais, acordos no campo econômico, avanços. A América Latina viveu esses avanços com alguns governos, outros lugares do mundo também. E a gente vê uma reação de grupos articulados no campo do conservadorismo, no campo da direita política, que vão encontrar ressonância entre grupos religiosos e vai se articular, então, uma tendência de um fundamentalismo, ou seja, de fundamentos baseados numa matriz religiosa conservadora, no olhar para a sociedade, na forma de ver a teologia, na forma de ver a fé, e se articula nessa reação principalmente uma oposição aos avanços na pauta dos direitos sexuais, reprodutivos, direitos humanos, direitos ambientais. E há uma aliança estabelecida entre grupos econômicos com grupos religiosos que vão construir movimentos, vão financiar movimentos. Em diversos continentes, a gente vê isso acontecer na Europa, a gente vê na África, a gente vê na Ásia e a gente vê na nossa América Latina esse avanço, e esse avanço ele tem uma delimitação temporal. A gente vai ver esse avanço acontecer a partir de 2010. É a partir de 2010 que a gente vai ver essa articulação entrar com força. Nessa articulação, a gente tem um papel do Vaticano muito importante, com o pontificado de final de João Paulo II e de Bento XVI, especialmente com a condução de processos naquilo que são os grupos católicos conservadores que vão batizar de ideologia de gênero, e a partir daí se vai constituir toda uma pauta que, a partir da ideia de gênero, porque quando a gente discute gênero, a gente não está discutindo só a questão homem, mulher, LGBT. A gente está discutindo economia, a gente está discutindo saúde, a gente está discutindo diversos elementos que têm a ver com a vida, meio ambiente, está tudo conectado à questão de gênero. Emprego, economia, trabalho, finanças, essa ideia de empreendedorismo, questão da saúde boa, enfim, a gente pode conversar mais sobre isso, e isso a gente identifica com uma pauta comum nos nossos países, Brasil, Argentina, Peru e Colômbia. Depois eu apresentei num seminário que tinha gente de toda a América Latina, a Rony estava presente, e nesse seminário identificamos que é um fenômeno de todos os países da América Latina, que é um fenômeno enfrentado em todos os países da América Latina. Então, é um avanço articulado em que a religião ela está ali como uma matriz, que ela é recorrida por grupos religiosos que se articulam nessa reação, mas ela é instrumentalizada por grupos políticos e econômicos que nada têm a ver com a religião, mas fazem uso da religião como um alimento para os objetivos que querem alcançar. Então, eu paro por aqui, lancei um monte de ideias, depois a gente pode juntar isso tudo nas observações que vocês fizeram e que eu vou gostar muito de ouvir. Muito obrigada, gente. Professora Magali, nós que agradecemos pela brilhante explanação e muito esclarecedora, inclusive, aí para mim e acredito para muitos de nós aí que realmente não tinha, eu pelo menos não tinha noção de toda
essa origem, de toda essa construção, né, que vem relacionando política com religião aí, principalmente mais recentemente, né? Vamos abrir agora para as intervenções. Aí eu vou pedir para quem tiver interesse levantar a mão. Né, Glauco? Acho que é o Vinícius que conduz, né? Sim. O Vinícius faz essa parte da intermediação, mas de qualquer forma a gente pede o pessoal aí para levantar a mão para a gente ir organizando as entradas, né? Ou pelo próprio aplicativo, ou como o Tadeu está fazendo ali agora, pela tela. Obrigado, Vinícius. Glauco, eu tô sem saber exatamente o que eu devo fazer. Enfim, eu quero me inscrever para fazer uma pergunta. Eu acho que as pessoas se inscrevem, como é que é? Eu anoto o nome das pessoas? Eu vou fazer essa parte então, Vinícius. Realmente a gente não fez um combinado prévio aí, né? Eu vou fazer essa organização aqui das inscrições. Então, até o momento, o Vinícius, o Tadeu, Sueli e o Padre Thierry estão inscritos. Eu vou colocar lá no bate-papo para a gente só ir se organizando e sabendo aí quem vai falar. Tá bom? Professora. Glauco, desculpe, eu coloquei no bate-papo, alguém não tinha entendido o nome do coletivo Bereia, eu já escrevi aí, escrevi o endereço também. Vocês podem visitar, serão muito bem-vindos no nosso site lá. Tá joia, muito obrigado. Professora, normalmente o que a gente faz para para ficar mais fácil, na realidade, o entendimento e o encadeamento, a gente normalmente pega 4 ou 5 participações, intervenções, aí devolve a palavra para a senhora e depois, né, havendo mais tempo, a gente faz mais uma rodada dessa. Pode ser assim? Ok, muito obrigado. Então, por favor, Vinícius, seu questionamento aí. Na verdade, eu queria pedir à professora que expandisse um pouco mais um ponto que ela já tocou e um outro que tem a ver com o que ela falou, embora ela não tenha falado especificamente. O primeiro eu tenho muito interesse, tenho tentado acompanhar essa questão do que se chama de uma forma bem geral de direita religiosa, não é? E o que é, você chamou aí de uma matriz, né, religiosa que fundamenta certas posições e que se amplia com setores institucionalizados da política, partidos e outros grupos, que não necessariamente têm a ver, na maioria das vezes, eu acho que talvez nem tenha a ver com, no caso latino-americano ou brasileiro, com a religião propriamente dita. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais qual é essa matriz, qual é esse núcleo, o que é que faz, o que permeia essa, da base para isso que a senhora mesmo chamou de fundamentalismo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu tenho uma impressão, não é fruto de pesquisa nem nada, de que esses fundamentalismos têm muito a ver com um processo que tem muita vitalidade nos Estados Unidos. E para simplificar e para não demorar, eu queria perguntar o seguinte: a derrota eleitoral de Donald Trump, embora a gente saiba que o trumpismo vai além do Trump, você acha que isso... De que forma que você vê isso em termos de repercussão concreta nesta articulação global, né, mais especificamente na América Latina e no Brasil? É isso. Obrigado, Vinícius. Pessoal, lembrando, né, que da mesma forma que a gente fazia no semestre passado, no ano passado, né, inclusive, são 3 minutos aí para as intervenções. Eu vou avisar quando chegar a 2 minutos, tá? O Vinícius foi dentro do prazo aí, viu, Vinícius? Não avisei não, mas você foi. Por favor, agora, Tadeu. Tá sem som, Tadeu? Eu vou clicar aqui para liberar e deve aparecer na sua tela aí para você fazer a liberação.
Agora você me ouve? Sim. Excelente. Bom, professora, primeiro, antes de mais nada, lhe agradecer a elegância, a clareza e a precisão e o conhecimento histórico e, sobretudo, o conhecimento da atualidade que cerca esse tema das suas pesquisas. Eu lhe sou muito agradecido pela sua fala. Eu farei, então, como nós temos só 3 minutinhos, eu tentarei ser o mais sintético possível. Vou explorar uma outra linha de pensamento um pouquinho para a senhora tentar, quem sabe, vincular ou não, conforme a senhora creia ser o mais adequado, o mais verídico, uma linha de pensamento com esse quadro que a senhora elaborou exaustivamente. Tem uma tese, né, de interpretação do Brasil atual, das dificuldades que o Brasil atual vive, que diz um pouco, mais ou menos, que a crise do regime de 88 ela vem desde ao menos 2013, mas que ela se acelera, né, e se torna, ela só por causa que uma mudança estrutural a partir de 2015 e de tudo que veio depois, que nós todos sabemos exatamente, em linhas gerais, o que foi. Essa tipo de interpretação ela é muito ou realista ou muito pessimista, mas ela defende que esta crise nossa, essa que vem de 2013, ela ameaça realmente o regime de 88 como nunca antes ele foi ameaçado, e ameaça muito mais do que o regime de 88. O que acontece a partir, sobretudo, do golpe contra Dilma Rousseff é a criação de um projeto que é aceleradamente desenvolvido de destruição de todos os instrumentos de desenvolvimento econômico e social e mesmo político que o país se dotou ao longo de um período de quase meio século, porque essa criação do Estado desenvolvimentista vem desde Vargas para nós ficarmos por aí, não? Mas então o que eu lhe pergunto é se, dentro dessa visão de que se nós não conseguirmos corrigir os rumos num período muito curto, que é um período que são os 2 próximos anos, ou os 6 próximos anos, ou seja, se a esquerda brasileira eventualmente ganhar as eleições para a presidência dentro de 2 anos, pode dar início a um processo de recuperação. Se ela perder, e as forças que hoje dominam o país, seja ostensivamente no governo, seja ostensivamente na sociedade civil e no mundo econômico, persistirem nesse projeto de destruição do Estado desenvolvimentista, a democracia brasileira, a economia, o social, o político, todas as grandes esferas sociais serão irremediavelmente arruinadas, que não haverá mais instrumentos para corrigir rumos. A gente estará condenado, nós estaremos condenados a nos tornarmos um país, no limite, ingovernável, no limite, um país falido. Essa é uma teoria que alguns chamam de realista e outros de muito pessimista. A minha pergunta à senhora, eu lhe faço o seguinte: essa visão que a senhora deu da questão da instrumentalização política da religião, ou mesmo a instrumentação religiosa da política, a senhora consegue estabelecer alguma relação de afinidade eletiva com essa visão que eu chamo de ou realista ou muito pessimista? Essa é a pergunta. Obrigado, Tadeu. Por favor, Sueli. Eu também quero agradecer muito, Magali. Foi muito boa essa primeira possibilidade de estar com vocês. Espero que tenhamos muitas outras. Mas eu fiquei intrigada, porque realmente nunca tinha me dado conta que estes grupos que nós chamamos, talvez indevidamente, de evangélicos, são os históricos. E até pegando um certo gancho, quer dizer, como é que ficam todos os grupos de todas aquelas letrinhas, o reino, né? Tantos reinos que tem aí à frente agora das igrejas, não quero chamar de seita, não tenho certeza se são seitas, se são religiões, se são igrejas, que se está aí
vindo, né? Que vai aparecer todos os dias, aparece alguma agremiação religiosa nova, sem colocar nenhum rótulo. Mas até pegando um certo gancho no que o Tadeu disse, todas as igrejas tradicionais, históricas, elas têm a pauta social, as pautas dos direitos humanos, a pauta da defesa da vida, né? Como é que se admite que nessas igrejas esteja se assistindo esse desmonte total das políticas sociais sem ter uma reação das igrejas históricas? O que faz com que elas não sejam fiéis às suas origens, inclusive, à sua história de defesa da vida? Em que momento o mercado domina esses compromissos das igrejas? É isso. Obrigada. Obrigado, Sueli. Por favor, Padre Thierry. Boa noite. Também quero juntar os agradecimentos, mas para ganhar tempo, vou diretamente entrar nas perguntas. Para mim, como você falou, tem um pluralismo cultural, tem o da Igreja Católica, e padre hoje é fundamentalista. E aqui, abrir uma parêntese, para os católicos tem uma distinção entre fundamentalismo e integrismo. Na verdade, o integrismo tem um projeto. O fundamentalista, não sei que projeto de sociedade tem. Mas integralista, os integralistas têm. Mas esse pluralismo também do lado evangélico, são todos evangélicos, a nossa pastora aqui presente é evangélica e está com orgulho de dizer evangélica. Só que, como um pouco na católica, tem um pouco de tudo. Mas tem, me parece, uma guerra ideológica que estamos vivendo, eu insisto sobre ideológica, entre o que o pessoal chama de evangelismo cultural contra esse tal de marxismo cultural. Na verdade, é uma guerra estritamente ideológica que esconde a realidade que Tadeu manifestou, essa destruição do Estado, das mediações sociais, econômicas. Essa discussão não tem mais discussão. A guerra é puramente ideológica, né? E fica, então, sem projeto. Isso é um pouco a minha reação, escutando a sua fala. Mas eu quero submeter uma pequena frase, que acho que, na verdade, o que estamos vivendo aqui, você falou rapidamente, estamos vivendo o que nos Estados Unidos já faz tempo se vive. Essa moral majority, esse fundamentalismo norte-americano, etc. Eu vou citar um pastor batista que já faleceu. Infelizmente, não sei que ano ele escreveu essa frase, procurei outra vez, você vai poder me ajudar. É um pastor que foi assessor espiritual da Casa Branca durante muitos anos. Deve conhecer, né? Billy Graham. Esse pastor tem uma frase, acho que para todos nós, até você fez uma pequena alusão, merece pensar. Diz o seguinte: me incomodaria que houvesse casamento entre o fundamentalismo religioso e a direita política. A extrema-direita não tem interesse na religião, exceto para manipulá-la. Achei interessante como questão que você colocou. É interessante comentar um pouco mais isso. Obrigado. Obrigado, Padre Thierry. Por favor, Carlos Leitão. Bem, no tema de religião e política, né, eu logo me lembrei o primeiro voto assim, que eu tenho muito orgulho de ter dado foi na eleição geral de 1974, em que eu votei para deputado federal no Lisânias Maciel, cuja atuação na Câmara dos Deputados, né, quando ele foi eleito em 1970, mas eu não o conhecia, né, mas foi uma das atuações mais marcantes na denúncia dos crimes da ditadura. E ao saber que ele tinha essa base, né, ele era ligado ao Conselho Mundial de Igrejas e tal, né,
Então, a gente interpretava, puxa, ele realmente tem as costas quentes, né? Eu acho que os militares pensariam muitas vezes antes de fazer um ataque assim, mais direto, né, à integridade física do Lisânias, né, exatamente porque ele era muito articulado no campo religioso, né? Então, isso é uma visão que eu tenho desde assim, eu estava começando a votar naquela época, né, de uma relação muito virtuosa, né, entre religião e política, até porque a atuação pública dele era totalmente laica, né? A gente nunca viu ele assim atuando assim, como um religioso, né? E por outro lado, né, também isso aí desde pequeno, muito antes de votar, né, a família católica e tal, que tinha assim um interesse maior pela política, né? Então havia a tal da Liga Eleitoral Católica, né, que foi criada. Eu estava vendo aqui no Google, foi oficialmente criada em 1932, né, exatamente para a Constituição de 1934, né? E quando eu era menino e jovem e tal, a Liga Eleitoral Católica acho que aparecia próximo às eleições quando faziam índex, né, daqueles candidatos que os católicos não deveriam votar, né? Geralmente no Rio de Janeiro, pelo menos, encabeçada pelo Nelson Carneiro, né, porque ele era divorcista, né? Então, agora, mesmo sendo uma entidade, assim, a Liga Eleitoral Católica, né, forte e tal, eu acredito também que ela não tenha conseguido grandes êxitos, e talvez por causa da questão da comunicação mesmo, né? Porque naquele tempo, né, quase que o proselitismo político, né, dessa Liga Eleitoral Católica ficava muito restrita à igreja, né, a quem frequentava a igreja e as missas e tal, né, que tinha acesso a essas manifestações. De maneira geral, os jornais que tratavam de política e tal, não eram assim os porta-vozes de qualquer religião, né? Havia, né, os grandes jornais eram mais laicos na aparência, né? Tratavam as questões políticas mais sobre outro prisma, né? E eu acho que e aí me parece que esse efeito deletério na política, né, que a gente equivocadamente, isso aí, é claro, se refere a evangélicos e tal, né? Mas essa proeminência, né, de umas pautas ligadas à religião talvez esteja realmente muito ligada, né, também a essa facilidade de como a comunicação, como a comunicação hoje penetra muito mais, né, na sociedade e influencia muito mais do que há 50, 60 ou até mais anos atrás. Essa questão que eu queria enfatizar, se for possível. Obrigado. Obrigado, Leitão. Professora Magali, por favor, a palavra está de volta com a senhora. Obrigada, né? Conversa muito boa, com aprofundamento, né, de vários temas. Vou começar aqui pelo que Vinícius mencionou, que seria, então, essa matriz religiosa, né, dessa chamada direita religiosa, desses grupos que a gente denomina hoje fundamentalistas político-religiosos, né? Essa matriz religiosa, ela está assentada numa teologia. E aí, sim, você tem razão quando reconhece, e Padre Thierry também falou sobre isso, dessa origem do fundamentalismo dos Estados Unidos. Essa origem, sim, é no século XX, no início do século XX. Na verdade, não tinha uma dimensão política explícita nessa raiz lá no início do século XX, era uma reação ao iluminismo, às leituras bíblicas que vinham agora com recurso à ciência, era uma reação à modernidade.
Então, eram os fundamentals, ou aquele documento que sai no início do século XX, chamado os fundamentals, e daí vem os fundamentalistas, que eram os defensores dos fundamentos, eram os fundamentos da fé, que deveriam ser resguardados, era uma defesa da fé. Então, de uma posição de defesa, no início do século XX, a coisa vai se transformando para uma posição de ataque, né? De avanço, em relação a elementos que ultrapassam, que extrapolam as fronteiras da fé, da religião, do mundo religioso. E aí vão surgindo teologias sobre isso. E basicamente, o fundamentalismo nos Estados Unidos, ele tem duas correntes, e aí a gente pode, Padre Thierry, alocar o pastor Billy Graham numa dessas correntes aí, né? Então, ela tem várias correntes que vão se desenvolver, principalmente no período da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Uma corrente é chamada da corrente reconstrucionista da sociedade, de reconstruir a sociedade e o mundo a partir da fé. E é uma teologia chamada reconstrucionista, baseada numa teologia chamada teologia do domínio. O que é a teologia do domínio? É uma visão teológica de que os cristãos têm que evangelizar, converter as pessoas ao cristianismo para que Deus tenha o domínio sobre todas as coisas. Deus como Senhor do céu e da terra, de tudo que nele há. E nesse domínio tem que dominar tudo no mundo, inclusive governos, é o governo de Deus. Então Deus usaria pessoas cristãs para governar e levar os valores da fé cristã ao mundo, pelo governo de Deus. Então, cada país tem o seu governante cristão. Quando a gente fala aí de cristão, a gente está falando do cristianismo que é do homem branco, do homem, né, para começar, branco e anglo-saxão, porque essa é a visão desse governante que teria que ter essas características aí. E essa teologia passa a ser amplamente disseminada nos Estados Unidos. E é aí que nasce a maioria moral. A maioria moral é dos anos 70, ela se consolida nos anos 70, ela nasce dessa teologia. Vamos eleger os nossos governantes, vamos ocupar a política, né? Para que Deus domine, Deus governe. Essa teologia, ela vai ser exportada, ela vai ser recebida e assimilada em diversos lugares do mundo. E ela chega na América Latina, ela chega no Brasil. E há, então, há estudos que mostram, por exemplo, que o Bispo Edir Macedo, que a Igreja Universal do Reino de Deus está toda construída em cima da teologia do domínio, mas não só, né? Então, toda a presença do universo de pentecostais na política estaria baseada nessa teologia, né? E há teólogos e pastores nas igrejas históricas que assumem essa visão. É preciso um domínio de Deus. Então, essa é uma corrente, a corrente reconstrucionista, a corrente da teologia do domínio. A outra corrente é a chamada reformista. Na verdade, a gente tem que aceitar o mundo como ele é, a política como ela se constitui, mas a gente deve reformar o mundo a partir das bases do mundo. E onde estão as bases do mundo? Na cultura e na educação. Então, existe toda uma teologia de que é preciso que cristãos influenciem pela cultura e pela educação. E aí vão surgir também políticos, vamos eleger pessoas que trabalhem na política para a cultura e para a educação, para transformar essas bases, levar a fé a partir da cultura e da educação. Aí vai surgir o movimento gospel, com a música, os shows, a presença na mídia, cinema, todo mundo aí deve conhecer aí os filmes que começaram a ser produzidos com tom religioso, etc. Novela, agora no Brasil, é essa corrente aí. E também a ideia de homeschooling, que ganha força nos Estados Unidos, né? Vamos educar em casa, para a educação ser feita com as bases cristãs, e que hoje está sendo trazida aí também em várias discussões na América Latina, inclusive no Brasil. Então, essa teologia é que é a base, é essa matriz dos fundamentalismos e que alcança grupos católicos. Por isso, aí também comentando o que o padre Thierry falou, estou juntando as duas falas que estão muito próximas já,
O catolicismo, ele tem o movimento integrista, tem a questão integrista, mas hoje a gente vê uma aproximação do conservadorismo católico muito mais ao que é o fundamentalismo nessas correntes do que com o clássico integrismo católico. Por isso a gente pode falar de um fundamentalismo católico hoje, porque as bases com as quais a gente assiste discursos da direita, quando a gente assiste programações por exemplo, da Rede Canção Nova de TV, os discursos que estão ali, o domínio de Deus sobre todas as coisas, vamos eleger o político, a formação da Frente Católica no Congresso Nacional, todo o discurso, todo o imaginário político que vai sendo construído com esses grupos católicos está muito mais próximo dessa visão que eu acabei de descrever para vocês e que nasce depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e vai sendo reelaborada e chega aos nossos dias nessa versão aí em cada área do mundo, né? Mas a matriz é essa. Deixa eu ver aqui o que mais. Tadeu, né? Tadeu fez esse comentário em torno da visão ou realista ou muito pessimista, né? Como é que a gente vê? Há uma relação muito próxima, viu, Tadeu? Das análises dessa visão, dessa compreensão mais realista e pessimista de uma destruição da democracia. Inclusive tem a cientista política, que eu não sei se vocês conhecem, já leram, Wendy Brown. A Wendy Brown, ela é dos Estados Unidos e ela tem estudos na área de ciência política do que ela chama de desdemocratização. É essa visão realista aí que a gente pode relacionar ao que ela está analisando. Quer dizer, a gente tem todo um processo de desdemocratização, de desvalorização das instituições, do Estado Democrático de Direito, de um autoritarismo que vai se colocando com mais força, de uma articulação autoritária entre os poderes e do poderio do econômico sobre tudo ou mais, né? Para fazer valer o lucro, o capital, acima de todas as coisas. Então, a gente vê essa aproximação. E a gente vê uma legitimação dessa desdemocratização pelo religioso. Quer dizer, essa matriz religiosa vai sendo, então, adicionada, um ingrediente religioso adicionado a esse elemento da desdemocratização. Aí a gente vai vendo a leitura religiosa em torno desse autoritarismo, em torno a teologia da prosperidade, por exemplo, nada mais é do que a legitimação do sistema do capitalismo globalizado, né? É a versão religiosa desse capitalismo, né? A concorrência, toda a leitura de que Deus oferece bênçãos a partir daquilo que as pessoas fazem. E aí, com isso, entra a ideia de empreendedorismo, né? Deus vai permitindo que as pessoas empreendam e não tenham chefe, isso é uma bênção de Deus. Quer dizer, tem toda uma articulação aí que eu digo a você que se aproxima muito dessa leitura. Sueli, né, falou da questão das igrejas, né? Pois é, Sueli, historicamente, os grupos evangélicos que estão no Brasil, e você falou bem, eles são muitos. É muito difícil hoje a gente tipologizar quem são os evangélicos no Brasil. Alguns estudiosos, eu mesma criei uma tipologia no passado, que eu já abandonei, já estou revendo, porque essas transformações são muito dinâmicas. E eu hoje estou mais tendendo a acompanhar o professor Alexandre Brasil, que é um sociólogo que estuda religião, da UFRJ. O Alexandre Brasil tem tentado tipologizar os grupos evangélicos hoje no Brasil, não por sua tradição doutrinária ou pela igreja que fundou, mas pelos discursos. Porque hoje a gente tem as fronteiras das denominações muito fluidas, né? Então, a gente tem um presbiteriano que tem um discurso de uma Assembleia de Deus ou de uma Igreja Universal do Reino de Deus, e a gente tem pentecostais com um discurso que é metodista, que os metodistas já abandonaram, e aí esse pentecostal está usando aquele discurso. Então, as fronteiras hoje estão muito fluidas, e a gente tem um movimento político e cultural entre os grupos evangélicos que vão aproximando os grupos por afinidade ideológica.
E aí a gente pode localizar esses discursos com afinidades ideológicas. A gente tem o pessoal da teologia da prosperidade, a gente tem hoje o pessoal do empreendedorismo, que são os coachings, né? Chamados coachings evangélicos, a gente tem os ecumênicos e da libertação, enfim, tem os evangelicais mais voltados para a ação social, mas sem pouca discussão em outros campos que não seja a pobreza. Enfim, a gente pode ir fazendo essas articulações aí. Mas são igrejas, viu? Essa denominação de seita, ela não é uma denominação justa para aquele que não é igual a nós. São diferentes, mas são igrejas, se articulam como comunidades eclesiais. Mas é preciso fazer uma distinção muito forte entre aquilo que algumas lideranças midiáticas fazem questão de mostrar desses grupos e acaba se tornando um padrão para se olhar esses grupos. A diversidade é muito grande e a gente acaba não dominando exatamente essas identidades tão múltiplas que existem entre os grupos evangélicos. Existem igrejas muito pequenas, com um nome que a gente não sabe nem dizer qual é, mas que tem um trabalho comunitário fantástico, que dá voz às mulheres, que acolhe população LGBT, que articula situação de pobreza em áreas periféricas. Então, não dá para a gente colocar um carimbo, porque é uma igreja independente e que seja necessariamente conservadora, de direita e fundamentalista. A gente não pode colocar esse carimbo, não. Aí a gente tem que ter muita sabedoria para não cairmos nas armadilhas. Por isso que eu faço questão de falar, quem está no governo lá é presbiteriano, é batista, e você fala bem. As igrejas são silenciosas, no sentido de acabarem com a sua missão em silêncio, compactuarem e assinarem embaixo daquilo que essas pessoas que não são representantes dessas igrejas, são membros dessas igrejas, mas que não são questionadas por elas nas ações que estão assumindo. Exemplo, o ministro da Justiça, que é um pastor presbiteriano, e que está transformando o Ministério da Justiça num aparelhamento de perseguição de pessoas que não seguem a cartilha do governo federal, né? Colocando a Polícia Federal para investigar a gente que escreve na internet coisas contra o governo, por exemplo. Esse ministro da Justiça é um pastor da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das mais tradicionais igrejas evangélicas do Brasil. E a gente não vê a igreja se manifestando. Quando houve um manifesto recente agora, assinado por pessoas evangélicas que assinaram um pedido de impeachment, semana passada, não sei se vocês acompanharam isso, né? Eu mesma assinei esse pedido de impeachment de evangélicos. A Igreja Presbiteriana veio a público dizer, não temos nada com isso, né? Em palavras bem bonitas e formais. Estou traduzindo aqui no popular o que eles disseram, não temos nada com isso. Quer dizer, quando é uma manifestação mais de esquerda e contrária ao governo, aí a igreja veio correndo fazer a sua manifestação. Mas quando a gente tem um pastor se tornando um perseguidor de pessoas que são contra o governo, aí a gente não tem essa manifestação. Mas isso é típico dessas igrejas. Já agiram assim durante a ditadura militar, né? E não estão agindo diferente agora, quer dizer, mantém um certo padrão de postura que marca esse conservadorismo que está no DNA dos grupos evangélicos no Brasil. Deixa eu ver se eu estou cobrindo o que todo mundo falou aqui, do Padre Thierry eu já comentei, do Carlos Leitão, né? Lisânias Maciel, foi uma lembrança fantástica, Carlos, e digo a você, naquela bancada evangélica que se formou em 87, no Congresso Constituinte, estava lá Lisânias e mais 2 que vão fazer o trio, que são os únicos que não vão rezar na cartilha fisiológica daquela bancada de 87, que foi Lisânias Maciel, Benedita da Silva e Aldo Fagundes. Esses foram os 3 evangélicos que fizeram questão de demarcar a posição contrária às posturas, né? A formação do chamado centrão, naquele momento. O pessoal continua chamando de centrão aquilo que não é centro, até hoje, né? Continua se usando esse termo, até hoje. É um eufemismo para aquela bancada fisiológica de direita que está ali no Congresso, desde o Congresso Constituinte,
e eles fizeram questão de demarcar a posição, então agradeço muito a sua lembrança do nome de Lisanes Maciel. E a citação da Liga Eleitoral Católica dos anos 30, da Constituinte, naquele momento, e que foi provocadora do surgimento do primeiro deputado federal evangélico. Que naquele momento os evangélicos não tinham representantes. E aí, por conta da Liga Eleitoral Católica, os evangélicos falaram, pera lá, mas os católicos vão continuar mandando em tudo, vamos fazer aqui a nossa articulação. Só que os evangélicos não se entendem, né? Não dá, eles não se entendem, como o grupo naquele momento não se entendiam, e aí acabou aquele que se lançou sozinho, o metodista, Guaraci Silveira, foi o primeiro deputado eleito pelo PSB, pelo Partido Socialista, o que foi uma surpresa naquele momento, alguém se lançar entre os evangélicos pelo PSB, e ele depois foi reeleito em 45, um dos fundadores do PTB. Então tem uma história interessante aí que precisa ser recuperada, e essa sua memória é muito significativa. A gente precisa da memória nesse momento, viu, gente? Porque a gente precisa entender processos e recuperar a memória de coisas que estão perdidas e de gente que precisa ser honrada. Então, muito obrigada, Carlos, por essa memória que você traz. Você esqueceu de falar sobre a derrota do trumpismo e as consequências na América Latina. Desculpa. Desculpa, tá aqui no meio das minhas muitas anotações. Sim, Vinícius. Então, a derrota de Trump, ela enfraquece esse avanço dos fundamentalismos, porque o avanço dos fundamentalismos na América Latina, especialmente aqui no nosso caso do Brasil, ele vai se dar com muita força com a chegada de Trump ao poder, porque Trump vai permitir que a Casa Branca receba um grupo que começa aí no início dos anos 2010, a articular políticos evangélicos, que é o chamado Capitol Ministries. É o ministério, ou a catequese, vamos traduzir assim para o mundo católico, a catequese do Capitólio, a catequese da política, seria isso, né? Uma pastoral da política. Esse grupo surge com um ex-jogador de basquete, o Ralph Drollinger. Ele começa no estado dele a fazer essa catequese dos políticos, abandona a igreja que ele fundou para fazer só isso. E é no governo Trump que ele chega à Casa Branca e ele é financiado para espalhar a ideia dele pelo mundo. E ele entra no Brasil. A gente tem um escritório em Goiânia, do Capitol Ministries, e eles entram no mundo inteiro. E com a pauta da teologia do domínio, porque eles são reconstrucionistas, eles têm a pauta da teologia do domínio, e a partir da teologia do domínio, todo o discurso de defesa da família como base da sociedade, da família tradicional, todo esse discurso aí, e com uma aliança com grupos católicos importante lá nos Estados Unidos e entrando também na América Latina. É um grupo que tem muito dinheiro e com esses grupos vão financiando também. Paralelo a isso, a gente tem o fortalecimento de projetos reformistas. Trump vai ter a ministra da Educação dos Estados Unidos, que é do homeschooling, que e vem da tradição dos fundamentalistas reformistas. Então, o Trump potencializa isso e dá dinheiro e dá estrutura de governo para essa gente. Claro que agora isso está enfraquecido, mas não está destruído, não está demolido. Enfraquecido, mas não demolido. Então, esse projeto que eu participei da pesquisa de fundamentalismos está alertando que todos os grupos que defendem direitos humanos, que defendem a democracia, precisam conhecer essas articulações. Quem são esses grupos, como eles são financiados, de onde vem o dinheiro, e tem muito dinheiro, e como eles vão se rearticular a partir da derrota de Trump, porque eles já existiam antes, quer dizer, não quer dizer que com Biden eles não vão existir e não vão ter força dentro do próprio governo. Terão, mas não vão ter a potência que tiveram com o governo Trump. Então, como é que eles vão se articular? É preciso entender isso para poder enfrentar as pautas que esses grupos colocam e as formas como eles se colocam. Opa, me travei aqui, não estava conseguindo destravar o meu microfone. Professor, obrigado mais uma vez. Pessoal, para a gente manter aqui o nosso esforço, né, de encerrar nossa reunião até às 20 horas, né, vamos fazer essa segunda rodada
mais 4 pessoas, podemos combinar assim, mantendo aquele padrãozinho aí de no máximo 3 minutos, tá? Então, quem quiser, por favor, já se manifeste. Eu já vi aqui o Padre Thierry, Paulo Borges. Eu também vou me inscrever. Então, por favor, Padre Thierry. Desculpe falar a segunda vez, mas como não vi muitos candidatos para continuar a conversa, eu quero fazer uma pergunta e entender um pouco, nos ajudar a entender esse negócio de traficantes evangélicos, policiais evangélicos, milicianos evangélicos, esse mundo, e qual é o impacto desse mundo na vida social do nosso país, e saber se não é um perigo no horizonte. Só isso. Obrigado, Padre Thierry. Paulo, por favor. Paulo, a gente não está te ouvindo. Eu vi que você destravou o microfone aí, mas não está saindo o som para a gente aqui, não. Acho que agora vai. Agora não? sim. Sim. Primeiro, assim, boa noite a todos. E depois desse longo tempo aí de ausência, né, passo por mim e creio que passo em nome da Júlia também uma saudação para vocês nesse novo ano, já que a gente não se vê desde o ano passado. Estamos aqui agora em Piracicaba, de volta, né, tratando isso. E também dizer para a Magali que é uma ausência de uns 35 anos, que a gente não se via. Um prazer de ter aberto a tela aqui. Eu não sabia que ela estaria aí hoje, mas quando vi foi muito bom. Então, primeiro, fundamentalmente, eu perdi parte da exposição, mas é um prazer estar aqui. Então, com relação específica ao tema, eu nem tenho muito o que perguntar. Mas como eu estou aqui na mesa da vereadora, onde que eu estou trabalhando, nós estamos para enfrentar essa demanda, né? Eu queria até colocar como uma experiência de prática que está acontecendo, perpassando aí pelas legislações municipais, e algo que me ocorreu, queria ver se ela teria essa mesma leitura, é que, em função da pandemia e dos tempos fechados, né, está uma movimentação de considerar a igreja como uma atividade essencial, né? E que me parece uma distorção, né, do que seria essencial na administração. E se isso não é uma forma dissimulada de estar fazendo uma confrontação com a laicidade do Estado, né? Com o argumento de que é para deixar os templos abertos, permitir os fiéis a frequentar os templos, se já não estaria também embutido nisso uma maneira de dar uma conotação religiosa para a legislação. Obrigado, Paulo. Professor, para minha pergunta, eu vou usar um pequeno extrato aqui do livro Novo Ativismo Político no Brasil, os Evangélicos do Século XXI. José Luiz Pérez Guadalupe e Brenda Carranza, que são os organizadores. O Padre Thierry está ali com ele em mãos. E eu tenho ele em tela aqui. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar depois o arquivo. Próxima conclusão, já claro para a gente essa questão, né, de não necessariamente pentecostais ou neopentecostais, né, mas eles colocam aqui como pentecostais. Eles colocam assim, uma lição da derrota da esquerda no segundo turno naquelas eleições, a presidencial de 2018 e a prefeito do Rio em 2016. É que cada vez mais difícil ter sucesso eleitoral sem sólidas conexões com o imenso mundo pentecostal entre os pobres. Os pentecostais podem não ser os salvadores da pátria que se imaginam, mas não há mais salvação política para o Brasil sem se conectar com eles.
Pois é, como que pode ser feita essa conexão? Como quebrar essas barreiras? Como chegar a esses evangélicos? Como mostrar ganhos? Como mostrar que muitas vezes o discurso que é apresentado hoje vai contra a própria religião, né? Quando você fala em violência, em armamento, em família e tudo mais. Obrigada, gente. Olha, essas perguntas finais aí, as 3, elas são desdobramentos dessa conversa nossa, né? Muito bom que elas tenham vindo, porque são desdobramentos, eles jogam a gente aí no calor de coisas que estão aí nos acontecimentos, né? Primeiro, Padre Thierry, eu recomendo os estudos de alguém que está mergulhado nessa discussão dos traficantes evangélicos, das milícias, que é a professora Cristina Vital, Cristina com CH, Cristina Vital do ISER. Ela tem uma pesquisa de campo que foi publicada em livro. O livro se chama Oração de Traficante. Oração de Traficante, em que ela esteve fazendo etnografia, ela esteve presente na favela de Acari, acompanhou famílias de traficantes, porque a chave para a gente entender isso daí é que a maior parte daqueles que estão envolvidos no tráfico são de família evangélica, em favelas do Rio de Janeiro. Uma grande parte, uma parte significativa. Mãe, pai, foram criados alguns na igreja, ou são de família que se converteu depois e está relacionada. Então, ela tem... o que eu vou dizer agora é do que eu li, converso com ela, eu trabalho com ela na pesquisa que eu estou envolvida agora no ISER, né? E das coisas que eu ouço e aprendo com a Cristina. Em primeiro lugar, é compreender essa relação forte das famílias. Então, existe uma questão das famílias. Existem as mães que estão nas igrejas diariamente orando para os filhos não morrerem, para os filhos não serem presos, para os filhos não serem eliminados, não desaparecerem por conta da realidade do tráfico. E existem aqueles que se sentem, os traficantes, né? Ou que se sentem atingidos por essa relação com a família e querem honrar a sua família, mesmo sendo traficantes, com atitudes que honrem a família. Por isso se apresentam como pessoas que são traficantes, mas que têm fé, que a minha mãe está orando lá por mim, então Deus está me abençoando. Esse tipo de leitura, né, que está nesse imaginário religioso. E, às vezes, querem honrar de tal forma que acabam querendo eliminar aqueles que são inimigos da fé evangélica, como os terreiros de candomblé, por exemplo. Então, vocês devem acompanhar esse processo aí de destruição de terreiros, de perseguição a religiosos de matriz africana, né? Estou vendo o Padre Hernani mostrando um livro do... Qual é o nome dele mesmo? É um pesquisador que surgiu agora recentemente. Esqueci o nome dele. O nome do Padre Hernani? Microfone, Padre Hernani. O nome do autor, eu esqueci o nome do autor. Speyer. O sobrenome fechado seu microfone, Padre Hernani. Mas ele... o primeiro nome eu esqueci. O sobrenome é Speyer. A gente pode ver depois. Padre Hernani, o senhor está sem som. Não tem problema. A gente pode ver depois. Eu sei que o sobrenome é Speyer. Abriu. Juliano. Obrigada. Juliano Speyer. É também um pesquisador que vem observando esse elemento aí também da periferia. Então, a gente tem essa explicação. E também aqueles que se convertem a igrejas que estão nessas periferias, nessas favelas, nessa área de tráfico, e dizem que estão convertidos e que em algum momento vão deixar o tráfico, mas não deixam de imediato e continuam, ainda que convertidos, a praticar, né, o seu vínculo com o tráfico
e por isso se apresentam como traficantes evangélicos. Então, a gente tem é um fenômeno, Padre Thierry, é um fenômeno, uma realidade muito nova que tem que ser observada e que acaba sendo potencializada com a forma como o governo Bolsonaro tem tratado essa questão, né? Então, essa potencialização da violência, do armamentismo, o reforço dessa ideia de enfrentamento de inimigos, né? Porque a gente vê aí esse imaginário em torno da guerra, do inimigo, que é reforçado também por uma teologia chamada teologia da guerra espiritual, né? Que tem o mundo gospel, tem as suas canções de guerra, mata o inimigo, acaba com o inimigo, pisa na cabeça do inimigo. Tem canções, né? Tem todo um discurso que reforça isso e que acaba alimentando a cultura de violência na qual a população de periferia vive, né? Então, a gente tem elementos aí que dariam, eu acho que o encontro de vocês aí inteirinho. Sobre essa dimensão, sobre o que isso significa. Não é à toa que muita gente evangélica se identifica com o governo Bolsonaro, porque tem essa teologia da guerra toda embutida no discurso, não só pentecostal, mas está presente nas igrejas históricas também. E em alguns discursos da Canção Nova, por exemplo, quem assiste os programas musicais da Canção Nova, vai identificar as canções também no universo católico. Quer dizer, então, há toda uma teologia da guerra que reforça a adesão de muita gente a uma vingança com quem pratica coisas contra mim. Então, o bandido tem que ser eliminado, aquele que faz mal à sociedade tem que ser eliminado. Então, quer dizer, está tudo no bojo dessa questão aí, viu, padre? Então, é bem profunda essa questão e é um fenômeno dos nossos tempos. E aí a gente chega ao que, Paulo, é um prazer muito grande te rever, viu? Muito obrigada pelo carinho e fico muito feliz de te rever. Você vai falando esse número de anos aí, vai revelando a idade da gente, né? São muitos anos significativos aí. E aí, Paulo, é assim, tem duas coisas aí. Você falou primeiro do Estado laico, que mais uma vez se revela aí ameaçado, né? O Estado laico no Brasil nunca foi uma realidade, né? A gente precisa reconhecer isso, né? O Brasil nunca foi um Estado laico. O Brasil é um Estado em construção da sua laicidade desde que a República foi instituída. Eu já falei isso aqui no começo, né? Essa hegemonia católica. A gente tem isso muito forte, citei até o ano de 2009, com o Acordo Brasil-Vaticano. Quer dizer, a gente tem um Estado laico em permanente tensão. E essa é uma tensão que agora se potencializa com a forma como o governo Bolsonaro se estabeleceu, instrumentalizando a religião, já falamos aqui, né? Então, a gente tem isso sim, que você fala, essa supremacia da religião sobre o Estado. Por que a igreja vai ser fechada, né? Então, igreja é essencial, porque a fé é essencial. Então, tem todo esse discurso que alimenta isso. Agora, tem um segundo elemento que a gente não pode deixar de fora. As igrejas nunca mais serão as mesmas depois dessa pandemia, porque as igrejas estão ameaçadas na sua forma de ser. Eu te falo de todas as igrejas, que à medida em que elas fecham, porque tem que fechar para proteger a população, muita gente vai se dar conta de que não precisa da igreja para sobreviver. Sobrevive sem ela, sem ir à igreja. Sobrevive sem estar presencialmente na igreja. Pode participar de atividades online e vai ser saciada na sua sede, na sua fome de conteúdo religioso. Então, as igrejas, elas se sentem aí ameaçadas na sua forma de existir. O que é uma ameaça à ideia de igreja como comunidade que se reúne, que se sustenta mutuamente, de fato é. Mas a instituição,
ela sente, algumas igrejas evangélicas, elas fecharam as portas porque não tem como sobreviver, não tem as ofertas dos fiéis. Igrejas pequenas, que sobrevivem pela oferta, paga a conta da luz com a oferta dos fiéis, paga o aluguel do espaço em que se reúne com a oferta dos fiéis, aí não tem o fiel para ofertar, como é que vai fazer? Então, existem ameaças concretas, nisso que eu estou exemplificando, e a ameaça da própria existência, né? Porque muita gente acabou se dando conta de que pode ser saciado na sua busca do transcendente virtualmente, que não precisa. E essa busca do transcendente pode se dar a qualquer momento, quando ela liga o seu aparelho, ela não precisa marcar hora para ir, não precisa se arrumar para ir, não precisa gastar o tempo físico num lugar fora da sua casa. Então, a gente tem esses dois elementos aí em tensão. A gente tem, sim, essa confrontação do Estado laico e a gente tem o ser igreja, que agora tá desafiado e que as igrejas vão ter que passar por uma revisão aí no seu jeito de ser e na sua relação com os fiéis. E por último, Glauco, você citou aí o professor Guadalupe, ele foi entrevistado por mim na pesquisa do ano passado, né? Uma autoridade peruana nessa questão da compreensão do lugar dos evangélicos, né? E aí você coloca essa frase que ela já vinha sendo dita há muito tempo. Existe um teólogo, ele já é falecido, de nome Richard Shaw. Richard Shaw, ele teve muita relevância, ele foi expulso do Brasil na ditadura militar pela Igreja Presbiteriana, né? Saiu do Brasil perseguido, ele era um professor de teologia que fez uma verdadeira revolução na teologia entre os evangélicos nos anos 50. Atuou na Confederação Evangélica do Brasil, foi uma cabeça pensante muito significativa, e ele conduziu com Valdo César, que também era um protestante muito sociólogo, né? Atuou na Confederação Evangélica também, fundou o ISER, trabalhou no ISER. Eles conduziram uma pesquisa sobre pentecostais. E já nos anos 90, quando essa pesquisa estava acontecendo, eles já diziam isso. Não tem futuro para a política na América Latina se não houver diálogo com os pentecostais, porque os pentecostais se encontraram com a população mais pobre, com a população periférica, e trouxeram um discurso que realmente atinge essa população, e os pobres estão com os pentecostais. Isso já era dito nos anos 90, e isso é reconhecido, e hoje, vou usar um termo aí de quem é mais velho, a ficha está caindo, ninguém usa mais ficha, né? Mas a gente pode dizer isso, a ficha está caindo para uma esquerda que sempre esnobou essa compreensão, sempre foi soberba e arrogante em relação ao papel das igrejas no universo da periferia, das periferias do Brasil. São grupos que não compreendem o que significa o homem que é gari a semana toda, limpa a rua, varre a rua, ninguém sabe que ele existe ali na rua, mas domingo ele coloca um terno e ele sobe no púlpito e ele vai pregar a palavra de Deus. E as pessoas vão dizer amém para o que ele fala. E ele vai ser visto como uma pessoa sábia naquela comunidade. Então, muita gente não compreende o que isso significa. Para uma mulher que é empregada doméstica e que é uma mulher de oração numa igreja pentecostal e que dá conselhos a outras mulheres de como fugir do marido quando o marido quer bater nela. Quer dizer, a gente tem essas realidades dos cotidianos dessas igrejas que são mal compreendidas, desconsideradas, esnobadas e arrogantemente desqualificadas por muita gente. Não dá para a gente dizer que Malafaia e Feliciano são as igrejas. Quem está nas igrejas, do cotidiano, do dia a dia, é essa mulher empregada doméstica faxineira, é o gari, é o homem da construção civil. Esses são os membros que fazem as igrejas e o cotidiano. É a mãe do traficante que está lá orando para ele não morrer.
Essa é a realidade do cotidiano dessas pessoas. Não é Silas Malafaia, que anda de helicóptero e avião particular, não é o Feliciano, que paga com milhões o tratamento dentário, não é o dono da rádio da igreja evangélica. As igrejas pentecostais estão espalhadas Brasil afora, América Latina afora, em lugares onde muita gente nunca quis estar. E essas pessoas entendem o cotidiano da vida de muita gente. Então, é preciso conversar com essas pessoas. E quando elas votam no Bolsonaro, votam porque ouviram um discurso que atende aquilo que elas esperam. Então, tem que entender o que elas esperam, o que elas querem, o que essas pessoas desejam. A gente fala muito e ouve pouco. Então, está na hora de descer do pedestal da arrogância. É isso aí que o professor Guadalupe está dizendo, é isso que Richard Shaw e Valdo César já diziam. É preciso descer desse pedestal e ouvir mais do que falar. E falar para responder aquilo que são as questões que são colocadas daqueles que a gente precisa ouvir, né? Então, esse é um desafio muito grande, Glauco. Eu agradeço muito que você tenha colocado isso, e a pesquisa dos fundamentalismos colocou isso. A gente fala tanto de autocrítica. É necessário que muitos grupos façam autocrítica da forma como não se relacionam com os grupos que estão espalhados por aí, achando que aquela faxineira, que aquele homem da construção civil e que o gari são Silas Malafaia e Marco Feliciano. E eles não são, né? Então, é preciso atender a isso. Muito obrigada. Glauco, eu queria colocar uma coisinha. Pode? Pois não, Vinícius, claro. Uma nota de rodapé. O Richard Chalou era amigo do Paulo Freire. Escreveu o Prefácio da Pedagogia do Oprimido na sua primeira publicação em inglês, no início da década de 70. Da Revolução. Bom, exato. Glauco também quer uma rodapé. Isso. Na realidade, vou agradecer a professora pela brilhantíssima, né, explanação, mas quem vai fazer esse agradecimento com muito mais maestria, com certeza, vai ser a Sueli. E doçura também. Não, assim, Magali, você encheu nossos corações. Sabe, foi muito, muito essa mulher que você deu nome para ela, trouxe na nossa frente essa empregada doméstica, esse gari que você trouxe no nosso convívio, é aquelas pessoas que talvez a gente tenha se afastado deles quando a gente não esteve mais presente nas comunidades eclesiais de base. Então, trazer essa memória é muito provocador, é muito gratificante. Mas eu queria te dizer que uma ocasião, para fazer o revés do que eu fiz no começo, que alguém sabe, um meia-culpa, eu organizei, a pedido, uma caravana da anistia dentro da CNBB. E eu assisti uma das coisas mais bonitas que eu testemunhei na minha vida. Estavam presentes os perseguidos políticos da ditadura militar de diversas igrejas. E a igreja que mais me marcou foi a Igreja Metodista, por conta da expulsão, não sei se o padre Hernani estava nessa ocasião, da expulsão do pastor Fred Morris, quando ele foi expulso. E além, assim, para quem não sabe, talvez a história é bem rápido, né? Ele era um amigo de Dom Helder, que foi preso, torturadíssimo, casado com um brasileiro, pai de filhos brasileiros, e mesmo assim foi banido do Brasil, foi expulso. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele acreditava que a igreja dele, que a Igreja Metodista, fosse acolhê-lo, abraçar, curar, cicatrizar as dores, os machucados, e não foi isso que aconteceu. Ele, na ocasião, foi expulso também da Igreja Metodista dos Estados Unidos, porque comunista não tinha vez. Passado aí mais de 40, 50 anos, nessa ocasião da Caravana da Anistia, o então secretário-geral, o pastor Stanley, veio a essa sessão da Caravana da Anistia e pediu perdão
ao Fred Morris, em nome de todos os metodistas. Então, acho que a gente tem vivido, né, tantas experiências fortes que diz que realmente a unidade é o caminho que a gente pode perseguir, porque é com ela que a gente aprende a ser mais gente, que a gente aprende a reconhecer as mulheres que são as mulheres que estão sofrendo violência. Então, acho que um pouco era isso que eu queria, em nome de todos, dizer muito obrigada, minha irmã, Deus lhe pague. E um segundo... Um segundo recado é porque vocês todos estejam atentos, Magali, Rome, porque o centro Dom Bosco não parou e não vai parar nos ataques. Hoje à noite eles estão fazendo um pronunciamento contra o Fundo de Solidariedade arrecadado pela campanha da Fraternidade. Então, a CNBB lançou um vídeo que explica o que é o projeto da arrecadação do terceiro domingo da Ecumênico, que tem esse destino social. Então, acho que a gente vai ter que se preparar para dias que não serão tão bons como a gente gostaria que fosse. Era isso. Muito obrigada, Magali, mais uma vez, e que a gente possa contar com você em outras ocasiões. Boa noite, Magali. Rapidamente sobre isso, o meu texto amanhã, que vai sair amanhã, na coluna Diálogos da Fé do site da revista Carta Capital, vai tratar deste tema aí, do ataque ao CONIC e a Rome e a campanha da fraternidade. Foi uma resultante da articulação de apoio que a gente fez à campanha da fraternidade e decidimos que eu deveria fazer esse texto. É uma articulação coletiva para esse texto. Então, estejam atentos, amanhã estará publicado lá na coluna Diálogos da Fé. Maravilha. Muito obrigado, valeu. Eu agradeço muito e me coloco à disposição aí de vocês e estamos juntos, né? Então, em sintonia sempre. Prazer muito encontrá-la, obrigada, Magali. Magali. Prazer encontrá-la. Muito obrigado. Obrigado, um abraço Magali. para Ivo Lesbalpin, meu xará. Sim, obrigada. Não poderíamos começar 2021 de forma melhor. Não poderíamos ter uma reunião mais brilhante, então só temos realmente que agradecê-la. Obrigada. Glaucos, avisos? Pessoal, temos... Deixa eu ver aqui se... Não, Sueli, não houve manifestação no grupo de nenhuma solicitação de aviso. Nós então, eu vou pedir para... Consuelo, para combinar que está muito barulho, não sei o que está Tem algum aí? Eu vou desativar os sons, tá, gente? Eu vou manter aberto. Gente, eu vou me despedir, vou deixar vocês então, tá? Obrigada, viu? Professora, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Tchau. Consuelo, você fala? Tá fechado. Tá fechado. Eu fechei o microfone de todo mundo, tá? Abra da Consuelo. Abriu. Eu fiquei muito impressionada com a fala da Magali e eu tive a certeza de que eu sei muito pouco sobre esse universo religioso. Nós precisamos aprender mais. Temos muito para aprofundar nas reuniões das terças subsequentes. Espero a participação de todos. E na próxima reunião vai ser uma exceção. Nós estamos convidando... Desculpa, acho que o Márcio está próximo de você e está dando microfonia. Ele saiu, acabou de sair. Beleza. Nós estamos convidando todo mundo a participar de um encontro onde a gente vai rever algumas velhas músicas de carnaval para espairecer. Porque, no final de contas, todo mundo é filho de Deus e merece um descanso.
Então, quem quiser participar e preparar uma fala, porque a gente vai fazer um vídeo de homenagem aos 83 anos do Marcelo Lavener, trabalho esse que está sob coordenação de Fenelon e Irene, e onde a gente vai dizer para o Marcelo o quanto nós o admiramos, estamos torcendo e rezando pela sua recuperação. E depois, cada um podia pôr uma tacinha de vinho para a gente ouvir uma música e relaxar. Obrigado a todos e conto com a presença de vocês sábado que vem para esse carnaval. Terça-feira! Recordando velhos carnavais. Obrigada, gente. Gente, lembrando aí só, a Sueli já deu o grito, é terça-feira, Consuelo. É porque ela já está querendo começar o carnaval com uma reunião. Ela está querendo fazer a festa desde sábado, mas a reunião nossa, a comemoração vai ser na terça, viu? Gente, na realidade, a gente já começou, né, brilhantemente aí nossas reuniões 2021, né, mas esse encontro na semana que vem é para a gente se rever também, poder conversar, poder falar de coisas sérias, mas poder falar também de coisas leves, poder cantar, poder se divertir um pouco e poder também gravar essa mensagem para o Marcelo. A gente veio nesses ciclos aí o ano passado e esse ano, tivemos a nossa despedida aí no fim do ano, mas é sempre bom a gente ter os nossos momentos também. Então a ideia é justamente essa aí na próxima semana. Então contamos com a participação de todos e quem vier traz um coleguinha, viu? Será um grito de carnaval em homenagem ao Marcelo? Será. E eu pergunto, é facultativo o uso de fantasia? Pode vir fantasiado. Tudo bem. Pessoal, boa noite. Foi ótimo. Boa noite. Até a próxima vez. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Vinícius. Eu queria pedir desculpa aí para o Percy. O Percy, ele até mandou umas perguntas ali, mas a gente estava com o tempo muito justo, Percy. Muito bem, estamos juntos. Boa noite. Parabéns à coordenação. Muito bem. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Carlos Moura. Boa noite, gente. Parabéns. Boa noite. O Percy ainda está por aí? Tá. Ô, Percy, me responda. Tchau, gente. Eu passei para você, por favor. Boa noite. Obrigada. Boa noite, hein? Eu estou saindo. Boa noite, gente. Vou encerrar aqui, viu? Um grande abraço a todos. Boa noite, boa noite. Eu respondo, Consuelo. Obrigada. Muita gente.